Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração de início. Senhor Deus e Pai, grandioso, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os meus erros, os meus pecados, minhas falhas. Tende misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou falho, sou pobre, meu Deus, sou pecador e preciso da Tua graça e Tua misericórdia todos os dias da minha vida. Me perdoa, me lava no Teu sangue, purifica as minhas vestes, meu Deus, e vem falar através da minha vida nessa noite, por Tua infinita misericórdia. Senhor, pela Tua santa palavra, fala o coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de hoje, irmão, bem rápida, mas eu acredito que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. E você pode meditar aí nela, abrindo em Mateus, capítulo 7, versículo 24, amém? Ela vai falar sobre construindo uma vida para a eternidade. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei aos homens prudentes. Assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Essa palavra, esses versículos bastante conhecidos, e a palavra vai falar sobre construção, o que é construir uma vida para a eternidade. Nessa palavra nós vamos ver a Bíblia falando sobre dois homens. O Senhor Jesus está falando sobre dois homens, um sábio e um insensato. Um que construiu a sua casa sobre a rocha, para que no dia da tempestade, no dia do vendaval, a casa pudesse prevalecer, e o outro construiu a sua casa na areia. E dentro dessa história houveram dois resultados diferentes. Quando consideramos esses pares, essas duas pessoas, somos capazes de tirar várias lições desse texto. A gente deve observar que os dois homens, eles ouviram falar de Cristo. Lá no versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, as pratica. Então nós vemos que esses dois homens que o Senhor Jesus está falando, eles ouviram falar sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos. Mas o que é que aconteceu para que o homem sábio ele decidisse construir sua casa na rocha e o homem insensato construindo sua casa na areia? O homem sábio, ele era um cumpridor da palavra, ele não era apenas ouvinte. Presta atenção à diferença do homem sábio para o homem insensato. O homem sábio, ele era um cumpridor, ele não era um ouvinte. Diferente do homem tolo, que se tornava ouvinte e não cumpridor da palavra. E muitas vezes nós estamos dessa forma, como um homem tolo, ouvintes, mas não cumpridores da palavra. E o Senhor nos chama a ser como esse homem sábio, que ouvia as palavras de Jesus dentro dessa parábola que o Senhor está contando. Ouvia as palavras de Jesus, a aguardava e a praticava. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele construiu a sua casa sobre a rocha. Dentro dessa palavra nós vemos dois homens, o sábio e o insensato. Nós vemos também duas casas, uma que foi construída sobre a rocha e outra que foi construída sobre a areia. Quando nós consideramos essas duas situações, entre uma casa que foi construída para durar uma vida e que vai suportar as tempestades, considerem aí o que eu vou falar segundo as semelhanças. Uma casa, ela foi feita para suportar os dias maus, para suportar as tempestades, e a outra foi construída de forma despreparada, de forma sem ouvir a voz de Jesus. Né? Aquele que construiu a casa sobre a areia, ele estava ali fazendo de acordo com a sua vontade, não ouvindo o que o Senhor falou. Aquele homem que foi sábio, ele tinha o quê? Propósito no seu coração na construção daquela casa. Os edifícios são construídos de forma diferente, de acordo com os fins a que eles se destinam. Se é para morar, se é para ser um comércio, ele tem um propósito. Então a construção da nossa vida, ela tem um propósito, e o propósito final é encontrar Jesus, é a salvação. Uma pessoa irá construir a sua vida de acordo com o que ele percebe
que é o seu propósito de vida. Quando eu percebo o que é o meu propósito de vida, eu construo a minha casa, a minha vida em cima disso. E nessa construção eu tenho também um plano. O plano, ele é elaborado antes mesmo do edifício ser construído, porque deve-se haver um plano para acontecer a construção, para acontecer a descrição de como vai ser essa casa, esse edifício. E dentro dessa construção também tem prioridades. Dentro da construção, nós vemos que existem prioridades para que continue de pé. Então, uma das prioridades principais para uma casa permanecer de pé são os pilares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala também sobre prioridades. Então, eu preciso ter para a minha vida, louvado seja o nome do Senhor, eu preciso ter para a minha vida propósito, eu preciso ter na minha vida um plano e eu preciso exercer, eu preciso colocar prioridades. O que é prioridade na minha vida? O que é que eu tenho colocado como prioridade diante do Senhor? E nós vamos ver que essa história ela vai mostrar dois resultados. Uma casa resistiu às tempestades, que foi a casa construída sobre a rocha, e outra caiu. Então, quando há uma vida despreparada, uma vida sem propósito, uma vida sem um plano, uma vida sem prioridades, as lutas e as tempestades da vida podem nos derrubar, podem nos fazer desistir. E por isso o Senhor nos traz dentro dessa palavra também um alerta de como estamos edificando a nossa casa, onde estamos colocando a nossa vida, onde estamos colocando o nosso altar. Se é de acordo com a vontade do Senhor diante do seu altar, ou se é edificando sobre areia. As tempestades que Jesus se refere podem incluir as dificuldades e decepções que encontramos na vida. E para a gente suportar essas decepções, essas tempestades, as enfermidades, as percas, a gente precisa estar revestido, precisa estar sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida precisa estar edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. E considerando esse texto, nós abrimos lá em 2 Coríntios, você pode abrir aí também, 2 Coríntios capítulo 5. Olha só o que a palavra de Deus diz. Segunda Coríntios 5, versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O nosso propósito de vida vai nos levar a um dia do julgamento, e nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que a gente fez, de bem ou de mal. Então, considerando esse texto, é mais provável que dentro desse versículo esteja representando o juízo final, que nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que a gente tem construído. Algumas pessoas subsistirão no julgamento, enquanto outras não. E dentro dessa palavra, a frase final para ficar dentro dos nossos corações, um questionamento para a gente pensar, refletir e mudar as nossas atitudes é o seguinte: sobre o que nós estamos construindo na nossa vida. Sobre o que nós estamos construindo na nossa vida. É sobre a areia, sobre aquilo que é frouxo, aquilo que pode ser derrubado facilmente, ou estamos construindo a nossa vida sobre a rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos traz esse questionamento para refletirmos. Essa é uma palavra de reflexão. Pense, medite aí em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, e pensem que você e eu temos edificado a nossa vida. Amém? Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus.